Oi. Boa noite a todos. Boa noite, senhor vereador, vereadora. Boa noite a todos que aqui faz presente hoje, aos professores, aos secretários Cássio. E em nome de Deus declaro aberto a audiência pública para debater o projeto de lei número 17 de 2026 do Poder Executivo sobre a reposição da inflação aos professores. Eu passo a palavra ao Dr. Leandro. Boa noite a todos. Nosso objetivo com essa audiência pública é aproximar a Câmara Municipal com vocês que são as pessoas mais interessadas nesse projeto. A Câmara Municipal, a partir deste ano, já é a segunda audiência pública que está fazendo. Já fica o convite para vocês participarem na próxima segunda-feira da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um outro projeto de lei muito importante também, que também tem reflexo na carreira de vocês. E o objetivo hoje é trazer para vocês algumas informações sobre o projeto de lei. Esse projeto de lei é o 17/2026. Lembrando que esses projetos, todos esses projetos são públicos. Se vocês entrarem no site da Câmara Municipal, vocês conseguem ver toda a tramitação do projeto, desde o dia que ele foi protocolado até o dia que este projeto vira lei. Então, esse projeto de lei aqui, de número 17 de 2026, ele teve a convocação da audiência pública, foi publicado no Diário Oficial, que é essa informação que vocês estão vendo na tela, foi também colocado no site da Câmara Municipal e vocês devem ter recebido o link também desta audiência pública, né? Para que ela tenha o máximo de alcance, e o objetivo é que vocês realmente venham à Câmara, não só nesse projeto, mas em outras oportunidades, e também, se não tiver oportunidade, que acompanhe via rede social. Veja só, este projeto, várias informações foram circuladas desde quando foi protocolado. Este projeto, a última versão correta, que esse projeto foi trocado 3 vezes, esse projeto foi protocolado na Câmara dia 12 de maio. Então, assim, esse projeto não faz muito tempo que está aqui. No dia 13, nós já fizemos a convocação da audiência pública. Então, esse projeto foi protocolado na terça-feira, né, que foi pós-feriado. Dia 13 foi convocado a audiência pública. Do que se trata esse projeto? Esse projeto ele dispõe sobre a recomposição inflacionária nos vencimentos dos servidores públicos efetivos, incluindo o magistério municipal, e assegura o cumprimento do piso salarial nacional do magistério e da outras providências. Então, essa é a nossa pauta hoje aqui dessa audiência pública. Essa audiência pública não vai ser longa, porque não se trata de um projeto longo, mas depois vai ser aberto para debates, para vocês fazerem questionamentos, tá? O projeto de lei, vocês provavelmente tiveram acesso, mas eu vou estar fazendo a leitura aqui desse projeto, para que nós possamos habituar os termos que ele está aqui e possamos fazer uma discussão. Então, o projeto de lei 17/2026, que é do Executivo, foi protocolado nessa Câmara dia 12 de maio de 2026. A súmula dispõe sobre a recomposição inflacionária nos vencimentos dos servidores públicos municipais efetivos, incluindo o magistério público municipal, assegurado o cumprimento do piso nacional do magistério e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de São João do Ivaí, Estado do Paraná, autorizado a conceder recomposição inflacionária pelo índice acumulado do IPCA/IBGE, referente aos últimos 12 meses, no percentual de 4,26%, aos vencimentos dos servidores públicos municipais do quadro efetivo, incluindo os profissionais do Magistério Público Municipal efetivo, em forma de reajuste salarial. O reajuste salarial, parágrafo 1º. O reajuste salarial previsto no caput deste artigo será aplicado às tabelas dos vencimentos do quadro do pessoal efetivo do Magistério Público Municipal, produzindo os devidos reflexos legais. Parágrafo 2º. O reajuste previsto nesta lei não se aplica aos servidores ocupantes dos cargos remunerados com base em um salário mínimo nacional, reajustado para o ano de 2026 em cumprimento à legislação federal.
Parágrafo 3º. O reajuste previsto nesta lei não se aplica aos profissionais contratados temporariamente mediante processo seletivo simplificado, PSS, em razão da inexistência de previsão específica no edital e no contrato vigente. Parágrafo 4º. O reajuste concedido por esta lei produzirá efeito cascata, incidindo também sobre as referências e níveis decorrentes da progressão horizontal e vertical, conforme previsto nos respectivos planos de carreira. Artigo 2º. Fica garantido o cumprimento integral da legislação vigente que estabelece o piso salarial profissional nacional do magistério, assegurando-se que nenhum professor integrante do quadro efetivo do município de São João do Ivaí, Paraná, perceberá vencimento inferior ao piso nacional. Parágrafo único. Caso, após a aplicação do reajuste previsto nesta lei, algum servidor do Magistério Público Municipal efetivo permaneça com vencimento inferior ao piso nacional, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar a devida complementação salarial de forma a adequar o vencimento ao valor mínimo estabelecido em legislação federal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Paço Municipal, 12 de maio de 2026, Fábio Hideki Miura, prefeito municipal. A mensagem encaminhada pelo prefeito diz o seguinte: Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhe-se para a apreciação desta Igreja Câmara Municipal, o incluso projeto número 17/2026, que dispõe sobre a concessão e recomposição inflacionária dos vencimentos dos servidores públicos municipais do quadro efetivo, incluindo os profissionais do Magistério Público Municipal efetivo, bem como estabelece providências para garantir o cumprimento do piso salarial nacional do Magistério e da outras providências. A presente proposição visa assegurar a recomposição das perdas salariais ocasionadas pela inflação acumulada nos últimos 12 meses por meio de aplicação do índice IPCA/IBGE no percentual de 4,26%, preservando o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores municipais. Ressalta-se que o reajuste ora proposto não se caracteriza como aumento real de remuneração, mas sim como medida de caráter estritamente reparatório destinada a recompor as perdas inflacionárias verificadas no período, garantindo equilíbrio e justiça remuneratória aos servidores do quadro permanente do município. Conforme deliberado em reunião entre a administração municipal e representantes das categorias, ficou definido que a recomposição inflacionária será aplicada aos servidores municipais efetivos, incluindo os profissionais do magistério, com aplicação prevista para o próximo mês, sendo que tal reajuste produzirá reflexos nas tabelas salariais e acarretará o chamado efeito cascata, incidindo também sobre as referências remuneratórias decorrentes de progressão horizontal da carreira, observadas as regras dos respectivos planos de carreira. Destaque-se ainda que a presente proposta reforça o cumprimento do município com o cumprimento integral da legislação vigente que estabelece o piso salarial profissional nacional do magistério, garantindo que nenhum professor efetivo do município receba remuneração inferior ao valor mínimo definido em âmbito federal. Assim, caso após a aplicação do reajuste ainda haja profissionais do magistério efetivo com vencimentos abaixo do piso nacional, ficará autorizado a necessária complementação salarial, assegurando a adequação legal e a valorização dos profissionais da educação. Quanto aos profissionais contratados temporariamente por processo seletivo simplificado PSS, esclarece que estas não serão contempladas pelo reajuste previsto nesta lei, neste momento, tendo em vista a inexistência de previsão específica nos instrumentos contratuais e editais vigentes. Entretanto, considerando a relevância do tema e visando a responsabilidade administrativa e fiscal, ficou acordado a realização de estudo técnico e financeiro específico sobre os contratos PSS para análise das condições salariais e eventual adequação futura, conforme viabilidade legal e orçamentária. Por fim, ressalta-se que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação própria consignadas no orçamento vigente, respeitando-se os limites constitucionais e legais, bem como os princípios da responsabilidade fiscais. Diante do exposto, considerando a necessidade de recomposição inflacionária, a valorização dos servidores públicos municipais e o cumprimento do piso nacional do magistério, solicita aos nobres vereadores a apreciação e aprovação do presente projeto de lei,
por ser medida de justiça, legalidade e interesse público. Paço Municipal de São João do Ivaí, 12 dias do mês de maio de 2026, Fábio Hideki Miura, prefeito municipal. Então essa foi a mensagem do projeto de lei. Veja só, algumas considerações eu irei fazer para os senhores aqui. A primeira delas é com relação ao tema 686 do STF. Veja só, pode acontecer de vir uma indagação por que os vereadores não fazem uma emenda e aumenta esse índice para 5,40 ou concede esses benefícios aos PSS. O STF ele já analisou o tema, os vereadores não têm competência para fazer este aumento, para dar essa recomposição maior do que o projeto de lei que vem do prefeito. Cabe aos vereadores analisar, se eles verificarem que está dentro da legalidade, só cabe a eles votar sim ou não. Eles aprovam ou reprovam. Eles não podem aumentar o valor do índice que foi dado aqui e nem estender a outros servidores. Então, vocês têm que ficar bem claro de que os vereadores não têm essa competência para fazer esta alteração. Então, por exemplo, os PSS. Por que os vereadores não fazem uma emenda e concedem a recomposição aos PSS? Os vereadores não podem porque eles causam despesas. Os vereadores nunca podem fazer um projeto que causa despesas? Os vereadores podem fazer sim. Tem o tema 917 do STF, e o STF ele já disse o seguinte: quando não se tratar da estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem regime jurídico dos servidores públicos, os vereadores podem fazer. Precisa fazer um projeto para colocar uma iluminação em determinado local na cidade. Os vereadores podem criar esse projeto, fazer todo o trâmite, ele pode criar uma despesa ao município. Porém, quando se trata dos servidores, não cabe aos vereadores fazer essa emenda. Se eles fizerem essa emenda aqui, o projeto é inconstitucional e o prefeito tanto pode vetar ou posteriormente derrubar isso via uma medida de ação direta de inconstitucionalidade. Então, só para deixar claro de que o projeto não pode ser alterado criando despesas por meio de emendas dos vereadores. Eu gostaria de convidar o secretário Cássio para responder para nós alguns questionamentos, se puder se dirigir a... Foi colocado aqui nos slides alguns questionamentos que os vereadores pediram para questionar. Então, o primeiro, Cássio, seria o seguinte: o projeto ele não contempla o direito ao piso salarial do magistério aos professores contratados via PSS. O tema 1308 do STF, inclusive julgado nesse mês passado, ele diz que, independente da natureza jurídica do vínculo firmado com a administração pública, tem a obrigação de se dar o piso salarial. Eu gostaria que você tratasse desse tema para que o pessoal tenha clareza em relação a isso. Isso. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os vereadores. Então, em relação à pergunta referente aos professores contratados, isso foi levado, né, para a gestão municipal e até mesmo no momento onde nós estávamos em discussão com a comissão que acompanha o plano de carreira dos professores, né? Então foi um tema levantado lá e esse tema foi encaminhado para o jurídico da prefeitura. E em alguns questionamentos que fizemos, o jurídico, avaliando a questão contratual, né, estabeleceu-se que eles não teriam esse reajuste no momento. Até vocês podem ver que na justificativa apresentada para o legislativo, a gestão municipal, o prefeito, ele coloca aquilo que foi pautado juntamente com a comissão, né, que seria feito uns estudos orçamentários para possibilitar a contemplação, até porque os professores contratados no PSS, eles são uma força de trabalho extremamente necessário para a rede municipal, né? A gente tem um número grande de PSS e não só pelo número, né, mas pelo serviço prestado por eles nas escolas, na rede, né? Então é algo jurídico, eu não sei, né, até aqui mesmo, na última sessão que participei, isso foi levantado, né, e foi passado para o setor jurídico, avaliar essa situação, até porque era um despacho muito atual do Supremo Tribunal Federal, né? Então, juridicamente, foi se colocado
aquilo que o prefeito, o executivo, passou para a Câmara. Então, aí é uma questão jurídica que eu não consigo responder, né? Com base específica no quê? Um outro questionamento, Cássio, que os vereadores pediram para fazer, o projeto de lei ele não garante aos professores o piso salarial assegurado pela Lei 11.738 de 2008. Ano de 2026, 5.4, pela portaria 82.2026 do MEC. Em São João do Ivaí, existe a Lei 1.446 de 2008, que ela foi alterada depois pela Lei 2232 de 2025. E essa lei é uma lei que criou as tabelas. Este acórdão 2270 de 2018 do Tribunal de Contas do Paraná diz o seguinte: é obrigatório o município repassar os reajustes do piso nacional. Esses reajustes atingirão apenas os vencimentos básicos, sem promover reflexos sobre os demais vantagens e gratificações, tampouco sobre efetivação de rescalonamento, já que a estruturação é prerrogativa dos entes federativos, não estando atrelado ao piso nacional, o piso salarial. Ou seja, o que o Tribunal de Contas diz? Ele diz o seguinte: não é obrigatório o piso, desde que não existe uma lei local. Mas nós temos a lei local e automaticamente, a partir do momento que você vem na casa 1 aqui e altera o valor, automaticamente você tem que alterar, senão vai existir um achatamento da tabela. Então, eles gostariam que vocês, se o senhor puder esclarecer por que não está sendo feito, até mesmo porque nós temos a lei local que automaticamente teria que ter essa progressão, esse efeito cascata. Isso, então vamos lá. A Lei 1446, então, ela cria essa tabela com esse efeito cascata, em virtude da necessidade da valorização dessa progressão de carreira. Então, ela vem, né, progredindo em níveis e em classes, e ela precisa dessa correção. Então vamos lá. Um dos pontos fundamentais é assim: a lei, ela estabelece a base da tabela, o salário inicial e depois as suas correções dentro de cada cálculo. No que ela estabelece a base inicial da tabela, ela só coloca salário inicial. É um salário inicial. Ela não estabelece ali que ali, naquele valor, obrigatoriamente precisa ser o piso. Como que é feito o cálculo da classe 2? O cálculo da classe 2, ele é feito com base nesse salário, que é o primeiro. Que é o primeiro, acrescido hoje, depois da Lei 2332, 0,5%. Então, se ele pega a classe 1, automaticamente tem um efeito cascata geral. Cascata, perfeitamente. E aí depois você tem os níveis. Então, da primeira, hoje, depois da 2332, o nível subsequente é 5%. E depois o terceiro, 15%. Então, a partir do momento que você efetua uma mudança no salário inicial base, você está atingindo a tabela toda. A lei, ela faz com que, né, o projeto, essa correção da inflação, ela aconteça no primeiro vencimento, no salário base. Então, hoje é R$ 2.433,88, né, que é ainda a base do piso antigo. Então, ao ter 4,26, que é a proposta do projeto, você vai contemplar todas as casas. Você ter esse salário inicial como o piso salarial, você já faria correção de toda a categoria, de todos os QPMs corrigidos com base no piso salarial. No entanto, a lei 1446, ela diz que é um salário inicial, né? E nós tivemos um debate, né, na sexta-feira, e nós já vínhamos conversando com os membros da comissão, né, que acompanha o plano de carreira. Dia 15 de maio, o Supremo Tribunal Federal se debruçou com esse tema. Por quê? No entendimento, está existindo diferenças. Alguns municípios
utilizam o piso na sua progressão para a categoria toda e outros não, né? Utilizam ele como o limite mínimo a se pagar, que é o projeto que diz que o professor que ganhar depois dos 4,26 abaixo do piso, o município está autorizado a pagar o piso. Então, nesses dois entendimentos, o Supremo Tribunal Federal também está se debruçando. No último acompanhamento que eu fiz, o relator, que é o ministro Zanin, votou a não favorável, que ele subentenda-se pela tabela toda, né? Mas já teve uma divergência também entre os ministros e isso vai continuar sendo debatido, que é um dos problemas fundamentais, eu acho que hoje, da categoria. Você tem um piso, mas ele não está sendo aplicado numa tabela que precisa ser harmônica, né? Que ela precisa estar na sua totalidade. Mas aí é um entrave de lei, né? É um entrave que acaba existindo um conflito e que precisa-se de um entendimento, uma jurisprudência, para que os municípios aí se adequem. Só mais uma questão. Então, o senhor concorda que a nossa lei hoje, então, ela está errada, porque a nossa lei, a partir do momento que a classe 2 toma por base a classe 1, automaticamente ela está tendo o efeito cascata. Tá. Não, isso, tá. Então, a nossa tabela hoje, a nossa lei, ela faz uma progressão de nível vertical e horizontal. A partir do momento que eu mudo o salário base, eu estou mudando toda a tabela. Então, nisso ela está certa. Até porque isso tem um objetivo, que é um objetivo de valorização do tempo de serviço, das promoções, né, que os funcionários vão tendo. Então, você tem diferença de um professor que está há vários anos como servidor do município e um professor que está entrando agora. O grande problema se dá aí, por exemplo. Hoje, um professor que está no primeiro nível, ele vai ter um reajuste de 5,4%. Porque ele vai ganhar o piso, porque o município não paga abaixo do piso. Enquanto aquele que está lá na ponta, ele vai ter 4,26%, né, no atual projeto. Então, automaticamente achatando a tabela. Automaticamente achatando. E se a gente pensar em reajustes que não vão acompanhando o piso, a cada ano que vai se passando, cada vez mais você está achatando o último do primeiro. Isso. A tabela do funcionário, né, é correta, mas a forma com que ela vai se reajustando vai causando esse achatamento. E por último, a última indagação, a revisão geral anual, né, prevista na Constituição, a nossa lei aqui, o artigo 4º, ela diz que ela entra em vigor na data da publicação. Foi debatido, não houve possibilidade do retroativo, de pagar o retroativo desses meses que demorou para... Isso foi colocado em questão junto com a comissão, né, junto com o prefeito, nós estávamos com o contador, e dentro de uma questão orçamentária, dentro de uma questão, né, que foi discutida, mas o projeto seguiu com essa apresentação que eu acho que é algo que a gestão conseguiu possibilitar nesse momento, né? As perguntas que tinha nos slides é isso, deixar para os demais vereadores, tem mais algum questionamento, e se alguém tiver algum questionamento também, por favor, se quiser usar o microfone aqui para ficar gravado, fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, nosso secretário Cássio Ribas. A gente vem acompanhando, né, eu estou no meu segundo mandato desde 2021, quando subiu para essa Casa de Leis o projeto do reajuste dos professores. Naquela ocasião, eu era o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, com respaldo jurídico, como sempre. Lá atrás a gente já via e sabia que isso ia acontecer, pois lá atrás nós alertamos do achatamento da tabela. Os vereadores que participaram da legislatura passada sabem o que eu estou falando. E da mesma forma, nós convocamos uma audiência pública dentro dessa casa. Porque aqui o intuito dos vereadores jamais foi
e jamais será tirar a garantia dos servidores públicos municipais. Iremos sempre, sim, lutar por aquilo que é garantia de vocês. Porém, naquela data, 2021, todos os servidores e professores que estavam dentro dessa casa concordaram com o que foi apresentado. Isso é documentado, está gravado na Câmara, e nós aprovamos, mesmo sabendo do achatamento da tabela. Posteriormente, 2024, aconteceu algo que nos deixou chateado, Vieram dentro dessa casa de leis, a casa da população são-joanense, e deram um show, uma pessoa. E essa pessoa foi uma delas que bateu palma para o projeto. Essa pessoa ofendeu o nosso procurador jurídico, ofendeu os vereadores. Eu era o presidente na época, me senti muito assim, porque a Câmara sempre esteve ao lado, professor Cássio, dos servidores, o que é de direito deles. Essa audiência não é para afrontar o prefeito. Essa audiência não é para afrontar o secretário, que sempre está disponível, pela terceira vez, Cássio. Muito obrigado, viu, de estar presente e esclarecendo. Pois, naquele momento, houve a ofensa a um servidor público municipal, e naquele momento, o que a gente deveria ter feito, eu me arrependo de não ter feito, ter dado voz de prisão e chamado a Polícia Militar. Porque acabou com a sessão, colocou a Câmara de Vereadores numa situação vexatória. Pois bem, eu como vereador, eu como filho de professor, como irmão de servidor público, meu finado irmão foi servidor público por 20 anos, eu quero dizer para vocês, servidores que estão aqui, eu jamais irei votar contra qualquer classe. Eu sei que o projeto, professor Cássio, ele não está de acordo. Ele não dá a garantia que o servidor público municipal merece. Porque quando se trata do reajuste inflacionário, do IPCA e IBGE, que é garantia constituída por lei a todos os servidores públicos municipais, inclusive os PSS. O doutor Leandro entrou num assunto aqui muito importante. Nós estamos adentrando no mês 6. Será que vai ter o retroativo? É um ponto de interrogação. Não é o vereador que vai perder. É o servidor público municipal. É fácil eu sentar numa cadeira dessa, ganhando a bagatela que eu ganho, e vendo o servidor público municipal que luta diariamente, cada um no seu setor, professores, coletores de reciclado, maquinista, não ter o seu direito constitucional adquirido. Aí eu pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não consigo aqui lutar, se eu não consigo cobrar o que é de direito do servidor público municipal. Eu sei que não vai ter o retroativo. E eu confesso que eu cheguei para essa sessão para votar contrário a esse projeto. Só que eu sei que se eu votar contrário, eu vou estar prejudicando também. De uma forma ajudando, cobrando o que ficou para trás e prejudicando porque o projeto vai ficar parado novamente. Eu poderia pedir vista desse projeto. O projeto vai ficar parado mais 15 dias. E eu vou prejudicar os nossos servidores, ajudando de uma forma, cobrando o que é de direito do retroativo, mas prejudicando, pedindo vista para esse projeto ficar parado. Então, o intuito da Câmara sempre foi, sempre será, caminhar junto com a população, caminhar junto com os nossos servidores, que levantam todos os dias cedos para trabalhar. E dão orgulho para nós, são-joanenses. Então, o que a gente quer é saber de vocês. O meu voto, ele será dado por vocês. Se vocês são a favores do projeto de lei que está na casa, vocês têm meu voto. Se vocês falarem que são contra, eu serei contra.
Porque eu trabalho para o município de São João do Ivaí. Quem paga meu salário é a população, inclusive todas as classes desse município. E valorizar o servidor público municipal é mais do que dignidade, é respeito. E eu não quero de forma alguma ver um servidor público municipal perder aquilo que é garantido por lei a cada um deles. Outra questão, eu recebi várias e várias mensagens sobre o Vale Alimentação dos PSS. Como o doutor Leandro deixou bem explicado aqui, o vereador ele não pode legislar causando despesas. Vocês se recordam que no passado a Câmara apresentou um projeto de lei da merenda escolar. Não deveria ter partido naquela época da Câmara, porém, a administração não queria passar. E na audiência pública, o próprio promotor e juiz falou que a Câmara podia fazer, e nós fizemos. E todos sabem o que aconteceu. Só que a gente tem aqui, professor Cássio, de reconhecer algumas situações, não é só cobrar também. Fevereiro, primeiro dia que eu pisei no gabinete, eu entreguei o projeto de lei que nós elaboramos da merenda escolar na mão do prefeito. Inclusive está nas minhas redes sociais. A única coisa que eu pedi, tira o cabeçalho da Câmara, tira o meu nome, que eu era presidente na época, coloca o cabeçalho da prefeitura e o nome do prefeito e manda para a Câmara. O que aconteceu? Na primeira segunda-feira de sessão, o projeto estava na Câmara, dando direito garantido para que vocês, professores, servidores da educação, pudessem voltar a usar a merenda escolar como foi. Né? O Cássio é professor, minha mãe foi professora, e eu nunca vi isso. Você tirar o direito de um professor, de um servidor, de se alimentar. Ponto positivo. Outra coisa, eu vou um pouquinho mais longe. Porque quando é para criticar, Cássio, a gente critica, a gente cobra. Mas quando é para enaltecer o trabalho, nós temos que fazer o mesmo. Muitos aqui não sabem, a PAI nunca recebeu o Fundeb. Eu estou brincando, Cássio? Estou mentindo? O município começou a fazer o repasse do Fundeb para a PAI. E eu sei da luta que foi, porque eu participei de várias. E é um direito constituído também pela PAI. Então eu penso assim, a administração está fazendo o que ela pode. Eu ir contra o servidor público municipal, jamais. Mas eu queria saber de vocês. A minha pergunta, eu tenho certeza que é a pergunta de todos os vereadores. Se vocês falarem, por mais que o projeto esteja na casa, ninguém segurou o projeto. O projeto está aqui. Queremos votar hoje, né, vereadores? Queremos saber de vocês. Podemos votar favorável? É o que a gente quer saber. Porque se os servidores falarem que não, eu sou o primeiro a votar contrário. Porque eu não vou trair o meu povo e eu não vou trair aqueles que pagam o meu salário. Boa noite, vereadores, vereadora Neia, todos os servidores, né, os professores, os servidores da casa. Faço das palavras do Michael as minhas. Em momento nenhum, o projeto chegar aqui, a gente vai prejudicar o servidor, de forma alguma. Mas, por outro lado, a gente tem que ter responsabilidades. Né? Como vira e mexe, a gente começa a receber mensagem que os vereadores estão segurando o projeto por causa disso ou daquilo. Porque os vereadores pediram impacto financeiro. Isso é responsabilidade fiscal. Todos os projetos que chegam aqui, a gente fazem isso. Agora, eu fico perguntando também, Michael, que todo ano, por exemplo, a gente vai ter o reajuste do IPCA, certo? Então, assim, convido a todos os vereadores, até o pessoal, até o executivo, para rever como está a máquina pública, a questão de gasto. Por quê? Porque o ano que vem a gente vai ter isso de novo. Então, assim, a folha está um pouquinho aí alterada, né? E eu acho que a gente tinha que rever
alguns conceitos também, porque a gente não pode prejudicar os funcionários. Por exemplo, se não podemos estar dando esse reajuste hoje, por exemplo, o porquê eu queria saber a questão que o reajuste que vai ter ser dado, mas por que o retroativo não vai ser dado? Então, assim, fica uma palavra, um questionamento no ar, por que não vai ser dado esse retroativo aí, sendo que é direito, né? E de maneira nenhuma a gente pode, mas não vai dar e vai deixar. Não, a gente tem que ter uma resposta também e ver o porquê que não vai ser dado esse retroativo, tanto para os professores, quanto para todos os funcionários, porque é direito. E nós vamos sempre brigar pelo direito de vocês. De maneira nenhuma a gente vai ficar aqui, ou travar projeto, ou qualquer tipo de situação. Porque, infelizmente, algumas pessoas querem denegrir a Câmara de Vereadores, colocar a Câmara contra o servidor público. De maneira nenhuma. Nós somos eleitos por vocês, e vocês é o coração do município. O município só toca por causa de vocês. Porque se não fosse vocês, o município não andava. Vocês são o coração, então vocês têm que ser valorizados e realmente têm que ser respeitados. E aí, a única questionamento que eu digo também, vereador, é a questão da gente rever isso aí e ter uma explicação também, né, professor? E sobre o porquê que não vai ser dado esse retroativo. É porque a folha está alta? O que está acontecendo? Então a gente precisa rever, porque o ano que vem a gente também, se continuar a folha alta, continuar aumentando a folha, o ano que vem a gente vai ter que ter o projeto novamente. E aí? Outra briga? Outra coisa, planejamento, por exemplo, esse projeto tinha que estar, acho que na casa em dezembro, novembro, dezembro, para janeiro, está recebendo já. Tinha que estar aqui já. Então não é maio, para começar a receber em junho. Então eu acho que a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de responsabilidade e realmente tratar de verdade, com respeito e dignidade, como o funcionário merece. E, mas tem que enxugar, é isso aqui. Não. Aí a gente não podemos cobrir o santo e descobrir o coração. Né? Então, eu gostaria, senhor presidente, também que o pessoal até pudesse explicar para a gente aí sobre essa questão, o porquê não vai, a gente já sabe que não vai se dar o retroativo, mas o porquê que não vai ser dado o retroativo, sendo que é direito do povo, dos funcionários. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário Cássio. Boa noite, vereadores. Boa noite, professores. A minha opinião é o seguinte: se é direito, tem que se achar, entrar na negociação, achar um meio, parcelar em não sei quantas vezes. Eu concordo que vocês têm que receber esse retroativo. Tem caixa ou não tem? Vamos enxugar a máquina, vamos espremer, vamos fazer alguma coisa. O que é direito é direito. Estou com vocês. Tem que achar alguma fórmula. É possível, não é? Alguma coisa tem que ser feita. Essa é a minha posição. Se é lei, se passou. Se é lei, se passou por todas as instâncias, Supremo Federal, é direito de vocês. Eu estou com vocês. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Neia, nosso secretário Cássio, todos os funcionários públicos que se faz presente, aos servidores desta casa. Quero aqui manifestar a cada um dos professores, né, que esse projeto também não engloba só a classe dos professores, mas o funcionalismo público do município em geral, fora aqueles que é salário mínimo, né? Então, a gente quer saber de vocês, dos professores, principalmente que na última sexta-feira vocês tiveram a reunião pedagógica. A gente queria ouvir vocês, de fato, mesmo a gente sabendo que tem a ata que a comissão elaborou, vimos um vídeo de vocês concordando, mas nós queremos, de fato, saber se a classe toda está de acordo com esse projeto para o presidente colocar em votação, para os nós vereadores apreciarem o projeto. Quero manifestar aqui o meu repúdio à exclusão da classe dos PSS. Não é só os professores, tem outras áreas também que são
que têm processos de temporários, funcionários temporários. Então, o PSS não engloba só os professores PSS. Tem várias outras áreas também. Tem enfermagem, que tem PSS, técnico de enfermagem, tem PSS. Então, não vai afetar só os professores, outras classes também. Então, fica aqui o meu repúdio contra a exclusão dessa categoria fora do projeto. Mas gostaria, de fato, ouvir vocês, professores, que aqui hoje é maioria, né? Temos alguns funcionários ali do setor rodoviário também, que é interessado nesse projeto também. Então, nós, Câmara Vereadores daqui, queremos ouvir vocês, professores, para saber o que vocês discutiram na reunião de sexta-feira. Passe para cada um dos vereadores, embora a gente tenha o vídeo, a ata, mas a gente queremos ouvir vocês principalmente. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Contem sempre com o apoio da Câmara de Vereadores aqui. Que eu pudesse, professor Cássio, colocar uma emenda nesse projeto, incluindo os PSS também, pode ter certeza que eu incluiria. E também o piso nacional, né? Então, o reajuste do piso. Mas foi isso que o Poder Executivo propôs. Então, a gente quer saber de vocês. Se vocês estão de acordo, o presidente vai colocar em votação e a gente vai sair com votação já hoje. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Tem mais alguém que queira falar? Algum dos professores? Eu gostaria de saber, está ouvindo, tá? Não gosto de falar no microfone, não. Eu gostaria de saber da gestão, quais os critérios analisados por eles para não se pagar o retroativo. E falta de caixa a gente sabe que não é. Não justifica. Talvez jogar um pouco com a barriga, para poder ganhar um dinheirinho, mas esse pouquinho para cada um vai fazer diferença. São alguns meses, né? Entendeu, Cássio? Presidente, eu acho que isso o secretário Cássio não vai conseguir informar, né? Aí teria que ser uma parte da contabilidade ou do jurídico da prefeitura, né? Mas fica esse questionamento em aberto da professora Dorva. Tiago, semana que vem nós temos audiência pública. Nós vamos saber quanto que tem em caixa. Semana que vem, segunda-feira, nós temos audiência pública. Segunda ou terça? Terça-feira, desculpa. Terça-feira, às 9 horas. E nós vamos saber quanto que tem em caixa, porque, como todos os vereadores que usaram a palavra disse, é garantia por direito de todo servidor público, de todo funcionalismo público, seja ele PSS, enfim. É uma garantia. Isso não é o vereador Mike que está falando, isso é o STF. Mas na terça-feira nós vamos saber quanto que o município tem em caixa e o porquê. Se tiver o dinheiro, o porquê que não foi pago esses praticamente 6 meses que vocês irão perder. O que eu tenho observado é que o salário dos professores aqui em São João do Ivaí, do municipal, é muito baixo. É vergonhoso para o município. Eu sou nascida aqui, né? Sou do Luar. Então eu vejo que nós temos o menor salário da região. Nós perdemos para São Pedro, perdemos para Lunardelli, Godoy Moreira não sei, mas acredito até que perdemos também, lá eu não sei. Mas sei que para São Pedro, para Lunardelli a gente perde. Então é o seguinte, e que eu observei, não sei se isso é verdade ou se não é verdade, é que os professores hoje perdem aí 4 meses de reajuste, amanhã perde de 2% para 1%. Todo ano, em toda negociação, se perde um pouquinho.
E o professor, naquela ânsia de ter um pouquinho, aprova. Isso vai acumulando. E no final da nossa carreira de professor, de vocês, professores, porque eu tô aí há muito pouco tempo, mas isso causa um impacto muito grande. Eu acho que a gente tem que rever isso, professores. A gente tem que começar a procurar entender por que isso e para que isso. Fazer algumas perguntas nesse sentido. O que a gente não tem feito. A gente não tem feito esses questionamentos. Eu não estou muito bem de saúde hoje, com os problemas de saúde aí. Então, estou meio grogue ainda, né? Mas a gente tem que começar a exigir, 0,5%, mas é meu esse 0,5%, eu quero esse 0,5%. É 3 meses, 4 meses de reajuste, que já deveria ter sido dado e não deu ainda, mas eu quero, é meu. Faz diferença no final, gente. É isso. Vou procurar segredo, porque eu falo demais. Eu creio que na parte da contabilidade o professor Castro não vai conseguir esclarecer, mas aí é a parte do Samuel. Até era para ele ter vindo. Pode. Isso. Talvez eu não vou conseguir explicar, né? Não vou dar a resposta correta. No entanto, eu consigo, talvez, mostrar para todos os presentes aqui a relação da educação, né? Como bem lembrou o Tiago, esse projeto não é só dos professores. Na verdade, os professores foram incluídos nesse projeto. Por sinal, na última sessão, eu até mencionei aqui em tribuna que um dos problemas, talvez, dos mal entendido que houve em relação a algumas mensagens circuladas, era até por isso, porque o primeiro projeto, o projeto inicial desse PL 17, ele só incluía os servidores. A proposta da gestão era aguardar esse projeto ser aprovado para aí se debruçar ao projeto dos professores, né, exclusivo dos professores, até porque tem a lei específica, que é a 1446. No entanto, o tempo estava se passando, né? O tempo, nós estamos no meio do mês de maio, né? E é isso, é coerente, a gente está falando de uma reposição salarial agora, né? A gente está um pouco atrasado. No entanto, por isso, até mesmo que foi incluído os servidores já nesse projeto, até porque a comissão, né, pediu uma reunião com a gestão, nós tivemos, né, foi uma boa conversa, mas, voltando à questão orçamentária, né, e isso a gente precisa pôr à tona, é nessa hora que a gente está aqui na Casa do Povo para a gente conversar. E, desde que eu assumi a Secretaria de Educação, a gente olha com muito carinho, né, para a questão dos servidores, para os funcionários, né? No entanto, a gente consegue perceber que isso, em relação a uma valorização ainda maior, como colocou a Dorva, ela precisa estar atrelada a uma questão de eficiência do número de funcionário, né, de estudos, de mostrar que a gente pode, muitas vezes, enxugar, fazer com que os reajustes eles sejam maiores, sem a gente perder eficiência. Então, quando eu coloco eficiência, eu coloco até mesmo número de funcionários, né? Quando a comissão, quando a gente começou, quando se criou a comissão atual, a gente sempre se debruçou com isso. Por quê? Se nós olharmos o que o nosso município gasta de folha, o Samuel, em conversa, nos mostrou que hoje nós estamos, do Fundeb, gastando 100% com folha, né? Aonde nós
poderíamos estar utilizando 70 e 30. Legalmente poderia fazer 70% de folha e 30% de investimento. Então, a parte do Fundeb, que poderia ser um investimento, né, na educação, ela está indo para a folha. Hoje, nós temos uma folha que nós buscamos fazer com que ela seja eficiente em relação aos desafios da educação. Mas nós sabemos que temos sempre mais desafios na educação. Hoje eu conversei com uma mãe de autista que solicita um professor para o filho dela. Né? Isso é desafiador? Claro que é. E isso é algo que não é de hoje. Não é apresentado para o Cássio. Já foi apresentado a outras gestões. Isso é desafiador. Isso gera esse impacto, se não agora, no futuro, dependendo da decisão. O Maicon bem citou, no Fundeb nós temos a APAI, que presta um serviço maravilhoso, fazendo com que pessoas, crianças que precisam de cuidados especiais, estejam em locais mais adequados. Por lei, uma parte desse Fundeb precisa custear, fazer com que as APAIs sobrevivam. O projeto de lei foi aprovado e o município do Fundeb, que já é usado 100%, 200 mil reais no ano vai para a APAI. Merecido, mas vocês observem que as construções no Brasil, elas vão acontecendo. Os avanços são necessários, mas tudo que você avança pode gerar um custo. Na área da educação, a gente vê muitos desafios. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. A gente compara. Se eu olho, né, vamos ver a secretaria, o departamento de educação. Quantos funcionários tem lá? Né? Isso pode ser questionado, tá certo? Né? Quantos funcionários que estão ali lotados, dentro dos desafios? Se você olhar as dificuldades que a gente enfrenta em programas, em acompanhamento de programa, articuladores, coordenadores e todos os outros desafios de 10 escolas que nós temos no nosso município, é um enfrentamento que, se você olhar o financiamento que existe por parte da União, ele vem muito em desafios e pouco em recursos. Né? Vamos lá, Fundeb. O piso salarial do professor, ele acompanha o acréscimo do Fundeb. O acréscimo do Fundeb para o município, esse ano, foi 0,38%. Era isso que a lei dizia que tinha que ser. Mas tivemos um reajuste por um projeto de lei que estabeleceu a 5,4%. O dinheiro não chegou. Isso vai ser um compromisso do município, né, para complementar. Teve um ganho real de 0,38%, nem inflação, nem nada. Por exemplo, o Maicon citou a questão da merenda. Se a gente vê o valor de merenda por aluno, são centavos, gente. Se a gente vê o preço da carne hoje, a gente sente em casa. Então, os custos para o município, dentro de todos os desafios que vão acontecendo, são enormes. Né? Claro que foi falado aqui, o que a gente precisa é encontrar o equilíbrio, ter o bom senso, né? E entender que nós precisamos se mobilizar. Né? Quando a gente olha para o município, esse é o nosso lar, esse é o nosso Brasil. Né? Precisamos ter esse entendimento e esse momento aqui, né, ver essa casa que já vim aqui 3 vezes, né, Maicon? Mas a que fiquei mais contente foi hoje, porque hoje eu estou vendo um grupo consideráveis, né, de pessoas interessadas no tema. Né? Parabenizar a Câmara, né? É isso mesmo, é conversando, é a gente ouvindo. E sexta-feira eu estive lá, quero dizer que sou membro da comissão, né? Mas parabenizo todos os outros, porque em muitos momentos eu deixo eles fazerem as discussões. E na sexta-feira foi um momento assim, muito ímpar. Né? Foi algo que
todo mundo votou, mas eu acho que o momento aqui é isso, né? Todo mundo dá a sua opinião, mostrar. E vou complementar que sempre foi falado para a comissão, até porque foi um compromisso da gestão. Porque a Lei 2332, ela mudou muita coisa na tabela. E, digo, muita coisa para pior. Né? Dentro do entendimento dos professores, eles acharam que aquele momento era reorganizar a tabela que estava defasada, né, que estava totalmente achatada, para começar uma reconstrução. E o compromisso foi de realmente toda a categoria avaliar os números, a comissão está num trabalho de divulgação para esse momento da apresentação, acompanhar, né, como anda a questão orçamentária do município, que esse é o nosso dever também. Né? Então, tentei falar um pouquinho das dificuldades da educação, mas eu acho que é com essas dificuldades que a gente vai construindo um São João melhor, uma educação melhor, né? E os servidores também, né, eu acredito que lutam por algo que, como todos falaram aqui, todos somos o coração do município. Né? Estamos aqui para servir. Né? Então, isso é muita coisa. Tá joia? Algum mais professor deseja falar? Então, já que não tem mais ninguém para falar, só quero dizer para vocês que os vereadores está aqui para ajudar. Garanto para vocês que não é para estrovar. A gente tem cobrado, faz tempo que a gente tem cobrado, tem mandado ofício para o prefeito sobre esses reajustes. Achei que até que demorou muito. Por isso, nós convocamos essa audiência aqui para vocês ficar sabendo que não foi e que não vai ser os vereadores que vai prejudicar aos professores e nem os funcionários públicos. A gente fica sentido aí dos PSS, mais funcionário de não receber por enquanto, mas pode ficar sabendo que a gente vai cobrar. Porque se é direito, eu acho que tem que receber. E isso, se eu sou favorável, a gente vai pôr o projeto em votação hoje. E quarta-feira a gente termina ele. Vamos fazer um extraordinário e vamos terminar. Hoje, terminando aqui, nós vai ter a nossa reunião e vamos pôr ele para votar. Vocês estão de acordo, né?
se eu entendi direito. Se eu não entendi, me explicam. Cadê o advogado lá? Olha bem, no projeto de lei, ele diz que vai pagar a partir do mês que vem, por isso, e... Não fala a data quando vai pagar. A folha do pagamento se faz até o dia 15 de cada mês. Então, a partir do mês que vem, e que não vai pagar o retroativo, esses meses que já deveria. Era isso? Procede? Eu não sei que eu não estou muito bem de saúde hoje, talvez eu tenha confundido. Foi isso que eu entendi. Então, eu não aceito, nesse momento, eles não pagarem o retroativo. Os 4,25, concordo plenamente. Por quê? Nós ainda temos quanto tempo para aprovar antes do próximo pagamento? Você faz essa, se você não aprova hoje, tem mais uma reunião quarta-feira? Uhum. Aqui, ó, isso ficou, né? Claro, o voto dos vereadores, né? É de cada vereador, eles representam a população. Esse momento é muito importante, né? De vocês estarem ouvindo, né? Eu vejo isso muito positivamente, mas só explicar a questão do pagamento, que já tinha sido acordado isso com a comissão. E o compromisso do executivo se o projeto for aprovado ainda essa semana, né, para que o prefeito consiga sancionar, ele já vai ser pago agora no próximo mês. Né? O que eu estou falando foi acordado com a comissão. Né? Tanto é que eu já conversei com o setor de RH, né? Nós já encaminhamos para eles as 2 folhas, para eles já terem os cálculos. Né? Então é uma demanda que o executivo se comprometeu a pagar agora, já no próximo mês. Como já tinha sido feito, precisava, né, de ser aprovado perto do dia 15, né? Então o RH segurou um pouco, sabendo que o projeto está sendo encaminhado para casa. Perfeito? Então, já começou os trabalhos, já. Isso mesmo. Mas foi um compromisso. Eu estou aqui, sou o presidente da comissão, todos estavam juntos, né, para que a gente conseguisse, né, fazer com que não se perdesse mais um mês com esse reajuste, que é algo que já, né, deveria estar na conta aí dos professores. Tá bom? Então é o seguinte. Eu vou pôr o projeto em votação. Tá? Então, vou pôr, porque os servidores também estão com pressa, eles querem receber, então eu vou pôr em votação. Então, já que a gente não tem mais nada para se tratar por hoje, eu vou encerrar a sessão e em seguida nós vamos fazer a nossa reunião. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a nossa audiência pública do projeto de lei número 17 de 2026, do Poder Executivo sobre a reposição da infração aos professores. Muito obrigado a todos vocês que compareceram, tá?